Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Dia abençoado do Senhor, dia 18 de maio de 2023. Amém, irmãos? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Grande bênção do Senhor para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, ao capítulo 23, versículo 29. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se com ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul, que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos os capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Viu o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimentos, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote dos filhos de Aitube, e a toda a casa do seu pai, o sacerdote que estava em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me cilada, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute ao rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa do teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam um éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até o do peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar:
Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo, e disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keilas a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois de diligenciais ainda mais, e sabeis e notai o lugar que frequenta, e quem eu tenho visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouviu Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul, porém os seus homens cercaram a Davi, e os seus homens para lançar mão deles.
e aos seus homens para lançar mãos deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedai. Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 21. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e a deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus e por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque ouves. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Amém, irmãos? Livro de Salmo 115, versículo 1 ao versículo 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhes agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém, irmãos? Provérbios 15, 18 e 19. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.
O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.